Bom, vamos agora então ao estudo da entropia. A grandeza termodinâmica denominada entropia, simbolizada pela letra S, está relacionada ao grau de organização de um sistema. Quanto maior a desordem do sistema, maior a entropia. A entropia e a desordem de um sistema têm a ver com a espontaneidade de processos físicos. Se a entropia e a desordem aumentam, quer dizer que o processo é espontâneo. Por exemplo, considere a queda de um copo de vidro. Esse é um processo espontâneo, em que a desordem do sistema aumenta. O processo contrário, isto é, os cacos do copo quebrado subirem sozinhos e recuperarem o copo, não ocorre, não é espontâneo e é irreversível. Outro caso é a queda d'água de barragens, que é um processo espontâneo. Nesse caso, podemos concluir que a entropia aumenta. No entanto, a água retornar sozinha para o alto da barragem não é espontâneo. Seria necessária uma ação externa, como uma bomba d'água, para realizar isso. E se fosse possível, a entropia iria diminuir. Portanto, em qualquer processo natural, a entropia do universo ou do sistema sempre aumenta. Um outro exemplo. Suponha que certa massa de água quente seja misturada com uma porção de água fria. Como sabemos, esse sistema resultante da mistura termina por alcançar uma temperatura de equilíbrio, que tem o mesmo valor em qualquer ponto do sistema. Antes de ser efetuada a mistura, teria sido possível fazer uma máquina térmica operar usando as massas de água mencionadas como fonte quente e fria dessa máquina. Isto é, a energia que foi transferida da massa quente para a fria poderia ter sido usada para a realização de um trabalho. Entretanto, após a mistura, sendo atingida a uniformidade da temperatura do sistema, embora não tenha havido desaparecimento de energia, não é mais possível convertê-la em trabalho. Isto significa que uma parte da energia do sistema tornou-se indisponível, ou seja, não pode ser usada na realização de trabalho. Para que aquela parte da energia continuasse disponível para a realização de trabalho, seria necessário que o sistema, supostamente isolado, voltasse espontaneamente às condições iniciais. Isto é, a mistura se separasse nas duas porções quente e fria primitivas. De nossa experiência diária, sabemos que isso nunca ocorre, ou seja, o processo que levou à homogeneização da temperatura é irreversível. Outra maneira de analisar esse processo consiste em observar que o sistema inicialmente se encontrava em condição mais organizada, isto é, de maior ordem, com as moléculas de maior energia cinética média, que é a água quente, separada das moléculas de menor energia cinética, que é a água fria. Depois que ocorre a mistura, o sistema torna-se mais desordenado, havendo uniformidade da temperatura. As moléculas distribuem-se aleatoriamente e trocam energia cinética entre si nas colisões. O cálculo da entropia. Para expressar quantitativamente essa característica do processo irreversível, o físico alemão Rudolf Clausius, por volta de 1860, introduziu uma nova grandeza denominada entropia. Essa grandeza, que é usualmente representada pela letra S, teria um valor que varia quando o sistema passa de um estado para outro. Essa variação, ΔS, é exatamente o que é importante conhecer, e não o valor S da entropia em cada estado pelo qual o sistema passa, de maneira semelhante ao que ocorre com a energia potencial, da qual só nos interessa a variação. Para um sistema que sofre uma transformação isotérmica em uma temperatura absoluta T, absorvendo ou rejeitando uma quantidade de calor ΔQ, a variação da entropia do sistema é dada por ΔS, que depende da quantidade de calor, dividido pela temperatura, ou também o valor final da entropia menos o valor inicial, que depende então da quantidade de calor dividido pela temperatura.
Foi convencionado que quando o sistema recebe calor, temos uma variação de quantidade de calor maior que zero. E, consequentemente, temos também o ΔS maior que zero. Ou seja, a entropia do sistema aumenta. Se o sistema rejeita calor, temos a quantidade de calor menor que zero. E também o ΔS menor que zero. Logo, a entropia do sistema diminui. Lord Kelvin menciona que é impossível construir uma máquina térmica em que todo o calor da fonte seja usado integralmente em trabalho, ou seja, seu rendimento nunca será de 100%. A energia que é dissipada na forma de calor se transforma em entropia, aumentando a desordem do sistema. Temos então que o aumento da entropia é muito importante, pois sem ele nada aconteceria. Ele é responsável pela ocorrência dos fenômenos. Isso tem relação com o significado da palavra entropia, que vem do grego en, que significa em, e trope, que é mudança. Vamos pensar no seguinte: consideremos um sistema que sofre um processo irreversível qualquer. Nesse processo, em geral, o sistema interage com a vizinhança e ambos sofrerão variações de entropia. Seja o ΔSS a variação da entropia do sistema e ΔSV a da vizinhança. A variação total da entropia, ΔST, ocorrida no processo será, evidentemente, ΔST igual a ΔSS mais ΔSV. Observando os fenômenos que ocorrem na natureza, os fenômenos irreversíveis, foi possível concluir que nesses processos a entropia total sempre aumenta. Isto é, temos seguramente ΔST maior que zero. Portanto, a entropia, ao contrário de outras grandezas, tais como a energia, não está associada a uma lei de conservação, mas ao princípio de aumento, denominado princípio de aumento da entropia. Em todos os processos naturais irreversíveis, a entropia total do sistema e da vizinhança sempre aumenta. A tendência natural do universo, a desordem, pode ser medida por uma nova grandeza, que a gente considera então como a entropia. Em todo o processo, mas adotando sempre a abordagem simples, podemos dizer que a entropia é uma grandeza termodinâmica que mede a desordem em um sistema termodinâmico. Quanto maior a desordem, maior a entropia, considerando todo o universo um único sistema termodinâmico. Essa ideia leva a outro enunciado da segunda lei da termodinâmica. Em todo processo natural espontâneo, a entropia do universo sempre aumenta. O sentido termodinâmico de desordem não é moral nem disciplinar. Significa apenas desorganização ou falta de ordem, qualquer que seja. Assim, se todos os alunos de uma sala ficarem em pé no fundo da classe e de costas para o professor, essa será uma condenável atitude rebelde e indisciplinada. Os alunos podem ser classificados como desordeiros, mas em termodinâmica não houve desordem, muito pelo contrário, houve ordem ou organização. E vamos ver adiante, nessa aula, como será então a ideia da desordem, a entropia. Um grande feito de Boltzmann foi perceber que o aumento da desordem no nível atômico está diretamente relacionado ao sentido da transferência de calor, o que lhe permitiu relacionar a estatística às leis da termodinâmica.